Pedro Henrique, informação exclusiva nossa, ponta do Internacional, bom jogador, tá? 33 anos, é um cara que faz a ponta esquerda, tem jogado como atacante lá no Inter, com o Kudê, mas não é a posição que ele mais gosta. Ele prefere jogar pelos lados, pela velocidade que ele tem, pela forma como ele consegue também definir as jogadas na finalização. É um cara realmente muito rápido, muito potente, e o Vasco precisa desse tipo de jogador. Faz as três funções do meio campo. Teve no seu ano passado uma temporada artilheira, podemos dizer assim, para um ponta. É um jogador que fez 50 jogos, 12 gols e 4 assistências. Números muito parecidos com o Peck, por exemplo. Mas é um cara que eu acho que agrega com experiência, agrega com força, agrega na bola aérea também. Então o Pedro Henrique, para mim, é uma boa contratação. Gosto desse jogador. A informação que eu tenho é que ele já aceitou jogar no Vasco. O Vasco está fazendo aí uma compensação financeira, tá só aparando algumas arestas ali para ter o Pedro Henrique por um ano de empréstimo com opção de compra. Então o jogador já aceitou jogar no Vasco da Gama e agora depende desse acerto com o Internacional. O técnico Kudê já liberou o atleta para poder negociar, para poder seguir sua vida, e por isso o Vasco da Gama vem aí acertando esses últimos detalhes para poder contar com o Pedro Henrique aqui no Vasco da Gama. Como eu disse para vocês, gosto do jogador, acho que é um atleta que vai ajudar, eleva um pouquinho esse nível da ponta esquerda, já dá mais opções para o Vasco da Gama, e você tem um cara também, vale lembrar que o Vasco vem jogando no 3-5-2, então ele pode facilmente fazer a posição de segundo atacante, que foi exatamente a posição que o David fez no clássico de ontem. Do David pro Pedro Henrique tem uma diferença aí considerável, então é um atleta que eu considero um bom reforço, caso realmente acerte. E tá muito próximo de acertar. A gente vai acompanhando e trazendo para vocês. O outro atleta se chama Breno Lopes, tá? Breno Lopes, atacante do Palmeiras, é outro também que tem características parecidas no sentido de fazer a posição de ponta esquerda, faz a posição de ponta direita, joga de segundo atacante e também joga como centroavante numa eventual necessidade. Nesse time do Vasco atual, como eu disse, só tem o Verratti de centroavante de ofício, então numa possibilidade, numa necessidade, o Breno Lopes pode jogar como esse camisa 9, não com as características que o Verratti tem, ele não é esse cara, ele é um jogador muito mais de movimentação, de posicionamento, de abrir pelos lados, dar opção, também tem um bom cabeceio, um bom posicionamento, mas ele não tem as características do Verratti, de fazer um pivô maravilhoso, de ser um cara muito forte na bola aérea, não é essa característica. Mas é um atleta que pode fazer essa função e viria também para ser muitas vezes utilizado como um segundo atacante, ao lado do Verratti. Inclusive, o Breno Lopes jogou assim com o Abel Ferreira no último ano, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro. Jogou ao lado do Hendrick, fazendo essa movimentação muito interessante, fez gols importantes também para o Palmeiras. Então, não acho que é um primor técnico, não vejo que ele vai mudar o patamar do Vasco da Gama, só que a gente está falando de um atleta aqui que foi campeão de tudo com a camisa do Palmeiras, que foi importante, já fez gol em final de Libertadores, e que eu acho que dá essa cancha a mais para o Vasco da Gama de ser um jogador bom, jovem, no sentido de tem 27, 28 anos, tem a experiência de jogos grandes, não sente jogo grande, eu sempre falo sobre essa característica dos jogadores. Eu gosto de jogador grande, que não sente jogo. Esse cara decide jogo. Ele pode não ser o melhor, mas ele tem estrela. Ele é decisivo. Ele não sente jogo. Ele briga, ele batalha. Então eu gosto dessa característica no Breno Lopes. E o próprio Abel Ferreira gosta muito também. E é por isso que nesse momento essa negociação ainda não está fechada. Está encaminhada, mas não está fechada porque ainda tem que rolar ali um processo de convencimento do Abel Ferreira na liberação do próprio Breno Lopes, beleza? Como eu disse, não acho que decide, mas acho que o Breno Lopes compõe e acho que o Pedro Henrique é um bom reforço. Vai somar nesse time do Vasco da Gama. Se liga nesse recado da Simples Reserva que eu tenho pra você. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia.
E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil, tá bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, essa é a Simples Reserva, a melhor marca do Brasil. Você pode usar pro trabalho, você pode usar pra sair, pro churrasco, pra praia. Eu tô sempre de Simples Reserva e com o cupom PEDROSA10 você tem a oportunidade de ganhar 10% de desconto. É só apontar sua câmera aqui pro QR Code que fica passando aqui na tela ou clicar no link da descrição, Simples Reserva, cupom PEDROSA10 pra você ficar bonitão aí. Vem comigo, vamos junto. E claro, sempre que você for fazer a sua fezinha, KTO.com é lá que você ganha com o cupom PEDROSA 20% de cashback ao se cadastrar. Só colocar cupom PEDROSA no cadastro e aí lá no cadastro você ganha 20% de cashback no seu primeiro depósito. Por exemplo, depositou R$100, ganhou R$20. Então, por aí vai. Lá na KTO tem as melhores odds, tem os melhores mercados e você pode sempre fazer sua fezinha lá utilizando o cupom PEDROSA. Só clicar aqui ou KTO.com, coloca aí. Mesmo com a vinda do Breno Lopes e do Pedro Henrique, eu não acredito que aconteça, mas eu também traria um outro centroavante com as características do Verratti. O Verratti é um jogador que estava jogando no sacrifício, como eu disse, mas ele tem 35 anos. É um atleta que ele parte muito para o combate, ele tem muito contato, então é natural também que ele fique fora algumas vezes dentro dessa temporada. Então eu traria um jogador talvez até não com alto investimento, mas com as características do Verratti, e aí você tem mais ainda um leque de opções. Como ficaria o Vasco da Gama? Ficaria o Pedro Henrique na esquerda, o Verratti no ataque e o Adson na direita. O Adson veio para ser o titular. Aí você teria as opções do Breno Lopes, você teria também Eric Marcos, Rossi, Serginho, o próprio David. Aí você já tem uma profundidade do elenco. Talvez não tão qualificada, mas uma profundidade numa eventual situação. E o próprio Ryan, do lado direito, que pode fazer essa transição aos poucos. O Ramon Dias gosta muito do Ryan. É um jogador que ele enxerga realmente com potencial absurdo, só que não é justo com o Ryan jogar essa responsa nele de ser o reserva imediato do Verratti, sendo que essa nem é a posição de fato dele, tá bom? Hoje o Vasco apresentou o Vitor Luiz, o Kehler, apresentou também o Galdames e amanhã vai ter também a apresentação do Adson. Tem as janelas de imprensa lá no CT Moacir Barbosa, onde o Alexandre Matos também vai falar em entrevista coletiva. Eu não vou estar lá porque, como vocês sabem, eu faço todo dia, 1h30 no SBT, o SBT Esportes Rio. É um programa ao vivo, eu sou o comentarista do programa e eu não tenho mais essa disponibilidade. Como eu disse pra você, eu tenho milhares de outras demandas. Cobrir o Vasco da Gama é só uma delas, beleza? Então por isso que eu não vou comparecer, mas eu não deixo de falar o que eu tenho que falar. Eu uso minhas redes, eu sei da força que tem minhas redes. E como eu sempre falo pra vocês, eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Eu não me baseio na opinião dos outros pra dar chilique. Pra mim, o que as pessoas falam na internet pouco importa. Eu falo sobre futebol no meu entendimento de futebol. E hoje o elenco do Vasco da Gama é um elenco pior do que o do ano passado, do meio pra frente. Defensivamente, tá formado. Tem um bom elenco, inclusive. Melhores do Brasil. CT João Vitor, Léo, Medel, Maicon, o próprio Rojas. Nas laterais, Paulo Henrique, Pumita na reserva, Lucas Piton e agora o Vitor Luiz. É um setor defensivo muito bem preenchido. Só que do meio pra frente, eu não consigo entender o Vasco com um elenco suficiente para aguentar uma temporada de Campeonato Brasileiro. E é por isso que eu tô reclamando aqui. O Vasco precisa se reforçar. É um time que tá beirando 100 milhões de reais em investimento e não conseguiu preencher as lacunas desse elenco, beleza?